E nem tudo, e nem todo problema físico é acarretado pelo problema espiritual. Então, gostaria que você prestasse muita atenção nisso, porque muitas pessoas, eles atribuem tudo que acontece no nosso corpo físico, né, à vida espiritual. Tudo que acontece no físico, eles atribuem no espiritual. E os discípulos um dia chegaram para Jesus, estavam passando num determinado lugar, e tinha ali um homem cego de nascença. João capítulo 9. E então questionaram Jesus, perguntaram para ele: mestre, quem pecou para que esse homem nascesse assim? Quem pecou? Para que esse homem nascesse cego. Para que ele nascesse assim, como querendo dizer que toda a enfermidade era causada por causa que alguém cometeu um pecado. E no Velho Testamento tinha muita questão da maldição. Ezequiel 18 vai dizer que o pai não levará a maldade do filho, o filho não leva a maldade do pai. A alma que pecar, essa morrerá. A palavra vai nos dizer também no livro de Êxodo, no capítulo de número 20, verso de número, se eu não estiver enganado, 4 e 5, que ele visita a maldade do pai nos filhos até a terceira e quarta geração, detalhe, daqueles que me odeiam. Essa palavra, daqueles que me odeiam, faz uma diferença muito grande. No verso 6, pode ser que eu estou invertendo os versículos, no verso 6 ou no verso 5, vai dizer: eu visito, eu usarei de misericórdia até 1000 gerações com aqueles que me amam, que me obedecem. Olha só. Então, Êxodo está dizendo a respeito da maldição relacionada ao pecado de idolatria. O texto começa falando de idolatria, mas há uma corrente chamada, um ensinamento chamado de maldição hereditária ou quebra de maldição. A maldição hereditária diz que se o seu pai morreu de câncer, você vai morrer de câncer. Se o seu pai era um alcoólatra, você também é um alcoólatra. Se o seu pai usava droga, então provavelmente você também vai usar droga. Se o seu pai e a sua mãe teve 3, 4 casamentos, você também terá 3, 4 casamentos. Responsabilizando os pais, responsabilizando aquelas pessoas, nossos avós, pelos nossos atos. E o texto de Ezequiel 18, ele é bem claro. Ele diz que a responsabilidade é minha. A alma que pecar, essa morrerá. O pai não leva a maldade do filho, o filho não leva a maldade do pai. Então, eu comecei a me embriagar, eu tinha 5 anos. 5, 6, o Jaime, com 4 anos, o Jaime já tomava caipirinha. Então, nossa casa sempre teve bebida. E então começamos a experimentar a bebida muito cedo. Mas quando eu tive 13 anos de idade, eu comecei a me embriagar, comecei a beber, e comecei a tomar uma garrafa de pinga. No ano de 97, quando eu me converti, eu estava afundado na bebida. Eu tomava em média 1 litro de cachaça por dia em casa, fora o que eu tomava na rua. E bebia muito, cheguei a um ponto que
não tinha cachaça na roça, então eu tomei álcool de cozinha com garapa de cana. Tomei 2 vezes álcool de cozinha, esses álcool que acende fogo. Tomei 2 vezes com caldo de cana porque eu não tinha cachaça para tomar. Mas é importante lembrar que eu tenho essa consciência, tanto a bebida, 3 coisas que eu fiz por conta minha, e eu não posso pôr na conta dos meus pais. Embora eu pegasse, né, o copo de caipirinha quando eu era pequeno e passava o dedo naquela açúcar e bebesse aquela suquinha que fica no fundo do copo, né, posso até querer jogar nas costas deles, mas o Luciano, meu irmão mais caçula, ele cresceu vendo eu, o Jaime e o falecido pastor Zé Roberto, né, mergulhado na cachaça. E o Luciano, meu irmão caçula, nunca colocou um copo de bebida com álcool na boca. Então, essa tese, ela não é muito aceita. Embora eu respeito quem acredita nessa teoria, mas eu não concordo, eu não gosto, não vejo muito respaldo bíblico. E então, quando eu tinha 24 anos, eu decidi abandonar a vida de cachaceiro, recebi Jesus no meu coração, me arrependi dos meus pecados. E toda a minha maldição, ela foi quebrada no dia que Jesus Cristo entrou na minha vida. O apóstolo Paulo vai dizer no livro de Gálatas que ele fez maldição por causa da nossa maldição. No livro de Colossenses 2,14, Paulo diz que ele rasgou a cédula e cravou na cruz. Isaías 53, verso 4 e 5 diz que pelas suas pisaduras nós somos sarados. O verso 4 diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras nós somos sarado. Romanos 8:1 diz: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não anda mais segundo a carne, mas segundo ao Espírito. Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é vida eterna em Cristo Jesus. A teoria da maldição hereditária ou da quebra de maldição, ela vai me dizer que o sacrifício de Cristo não é suficiente. Ela vai me dizer que Cristo morreu na cruz, mas ainda eu preciso fazer alguma coisa para a maldição ser quebrada. Não existe mais maldição para ser quebrada, porque Cristo cravou na cruz, quebrou, ele levou todas as nossas maldições. Qual maldição? A maldição do pecado. A maldição que estava relacionada ao pecado natural. Todas as doenças, todas as enfermidades, inclusive a própria morte, ela é causada por causa do pecado natural. Antes do pecado original, perdão. Antes do pecado original, não existia doença, não existia morte. Então, toda a doença era causada e é causada até hoje, né? Pelo pecado original. Mas é importante ressaltar, os irmãos, que de Gênesis, de Adão até Cristo, todos nasciam debaixo de maldição. Mas quando Cristo morreu na cruz, ele diz: está consumado. O véu do templo se rasgou de alto a baixo, ou seja, a maldição está quebrada. A maldição está quebrada. Paulo nos diz em Romanos
no capítulo, Romanos não, perdão, 1 de Coríntios, capítulo 15, a partir do verso de número 52, né? Mas isso que eu vou falar está no verso 54, se não estiver enganado. Paulo diz: onde está, ó morte, o teu agrilhão? O agrilhão da morte é o pecado, a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de Jesus Cristo. O que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo que a força, né, do pecado, a força da morte é o pecado, o agrilhão da morte é o pecado, a força do pecado é a lei, mas Cristo venceu a morte, o pecado e Satanás na cruz, quando ele morre e ao terceiro dia ele ressuscita. E Paulo, é como se ele estivesse cantando. Parece que quando eu vejo o apóstolo Paulo falar essa palavra, me parece como se eu visse o apóstolo Paulo cantando. Onde está a morte? Tua vitória. Onde está a morte? A tua vitória, o agrilhão da morte é o pecado. A força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória. Através de Jesus Cristo. Amém? Que vitória? Que vitória? Pastor Zé João perguntou antes, né? Salvado do quê, né, pastor? Salvado do quê? Do inferno. Vitória do quê? Vitória contra a morte, vitória contra o pecado, vitória contra Satanás. Jesus venceu, né, a morte, Jesus venceu o pecado, Jesus venceu Satanás. E em Salmo 103, verso 3, vai dizer que é Ele quem perdoa todas as nossas iniquidades. Então há pessoas, por exemplo, que têm falta de perdão. Pessoas que têm problema relacionados ao perdão. Né? Pessoas que não conseguem perdoar. Uma pessoa que não consegue perdoar, ele está, primeiro, ele está com um problema espiritual. Né? Essa falta de perdão, ele não adianta ele ir no psicólogo, não adianta ele tomar coquetel de remédio, não adianta ele ir na bezedeira, não adianta. Não adianta ele fazer ritual, simpatia, não adianta. Se ele não consegue perdoar, se ele está com mágoa, fulano me prejudicou. Isso acontece muito na família. Né? Na família, um ofende o outro, maltrata o outro, os casamentos, os relacionamentos. Há muitas pessoas, né? Há muitas pessoas precisando de liberar perdão e de ser perdoada por causa dos relacionamentos. Os espinhos do casamento ou do relacionamento feriu algumas pessoas, machucou algumas pessoas, pessoas que foram maltratadas, pessoas que foram machucadas. Você quer ver um exemplo? A minha mãe, né? A minha mãe, no tempo que ela namorou com meu pai, minha mãe levou machadada, minha mãe levou tiro, minha mãe apanhava, meu pai chegava e batia na minha mãe, batia nas minhas irmãs. Né? Quantos absurdos meu pai cometeu com a minha mãe. E quando meu pai morreu, em 2014, depois que meu pai morreu, minha mãe conversou com ele aqui no cemitério, no hospital, perdão, eu ia falando no cemitério, aqui no hospital, né, no dia que ele morreu, ela foi lá, e como se ela tirasse um peso, né, dos seus ombros. Como se ela tirasse um peso. E daquele dia para cá, minha mãe, ela lida com essa questão tranquilamente. Ela fala do meu pai sem aquele ódio que ela tinha antigamente. Quando ela falava do meu pai antigamente, ela falava só de matar, falava de dar o troco, né? Que ela desejava para ele o mesmo que ele fez com ela. Então hoje, ela já superou esse problema. Porque ela liberou perdão. E ele não queria morrer, né? Estava no hospital, já agoniado, até 1h da manhã. E ela chegou ali por volta da meia-noite. E ela disse: olha, Arcidi, se for por minha causa, você pode partir. Então, ela estava ali liberando perdão. Liberando perdão. E talvez
você precisa liberar perdão. Você precisa liberar perdão para essa pessoa que te machucou. Você precisa liberar perdão para essa pessoa que te prejudicou. Essa pessoa que te causou dano. Essa pessoa que deixou feridas na sua alma. Cicatrize na sua alma. E você então precisa liberar perdão para você viver a sua vida. Para você continuar, querida, a sua caminhada. Você não pode ser escravo dessa pessoa, ou ser escravo, né, daquilo que aconteceu há 10 anos atrás, há 1 ano atrás, há 6 meses atrás, há 20 anos atrás. A pessoa, quando ela é violentada, é cometido um ato de violência na infância, né, na vida sexual, normalmente são violentados pelos pais, tio, avós, irmão, irmã, tanto do lado masculino como feminino, ela carrega um trauma, né? As crianças, eu conheço uma moça aqui na minha cidade, que o pai violentou quando ela era criança. E ela, quando ela vê o pai cerca de 2, 3 quarteirão, ela é mais velha que eu, essa moça. Ela deve ter uns 49 anos. 49, 50 anos. Quando ela vê o pai, ela fala, o demônio está vindo. Ó o demônio vindo. Então ela carrega um ódio do pai, mais de 30, no mínimo uns 35 anos ela carrega esse ódio. Né? Uns 30 anos, mais ou menos. Ela carrega esse ódio. Então, imagina, hoje essa moça ela tem problema psicológico, ela passa no psicólogo e ela não consegue superar os seus traumas, porque ela não conseguiu perdoar o seu pai. E o fato dela não perdoar o pai, que causou, né, algumas coisas lá atrás, ela acabou ficando doente. Isso trouxe outras doenças. A falta de perdão ou liberar perdão vai nos acarretar problemas físicos. Agora é importante salientar que nem todo problema físico é espiritual. Por exemplo, nem toda doença é demônio. Há pessoas que tudo é demônio. Não. As doenças, há problemas que são físicos. Há doenças que são físicas. Por exemplo, a doença causada pelo açúcar, a doença causada pelo excesso de sal, a doença causada pelo óleo, né, o excesso do óleo, a margarina causa doença, e tantas coisas, o refrigerante prejudica muito a nossa saúde, e outras coisas que a gente poderia citar. O cigarro, né? O cigarro mata mais do que uma metralhadora. Só que ninguém fala. O cigarro não é demônio. O cigarro não é demônio. É um vício. É algo. Imagina só. Eu tenho um membro aqui da igreja, ele fumou 40 e poucos anos fumando. Quase 50 anos passando fumaça dentro do seu pulmão, dia e noite, saindo fumaça, entra na fumaça, saindo fumaça, entra na fumaça. Né? E as nicotinas, os venenos que tem no cigarro. Então causou a ele o quê? Um câncer na garganta. Ele foi operado de um câncer na garganta. E esse câncer na garganta, quando ele fez os exames que constatou que era maligno, 2 caroços, e fez uma cirurgia que pegou daqui aqui assim, ó. Fez o colar, cortou de um lado ao outro o pescoço dele. Esse câncer, o médico disse, seu Zé, esse câncer foi causado pelo cigarro. O senhor fuma, né? Eu fumo. Então, esse aí foi o presente que o cigarro deu para o senhor. Então não é demônio, nem tudo é demônio. Presta atenção que, ó, o apóstolo Cícero chegando, um grande abraço, meu amigo, lá de São Luís do Maranhão. Olha só, quando o salmista está dizendo, é ele quem perdoa as suas iniquidades, tem um ponto, é ele quem perdoa as suas iniquidades, vírgula. Ele perdoa todos os meus pecados.
Os meus pecados é que levaram Cristo na cruz. Os meus pecados, ele me separa de Deus. A palavra de Deus diz no livro de Isaías, capítulo 59, no verso de número 2. As vossas iniquidades faz separação entre vós e Deus. Romanos também vai dizer, Romanos 3, 23, também Paulo vai dizer, né, que o nosso pecado faz, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O meu pecado me afasta de Deus. Uma vez longe de Deus, esse corpo vai sofrer, né? Nós, como ser humano, nós sofremos quando estamos distantes de Deus. Esse texto é interessantíssimo, porque ele fala de algumas promessas, pelo menos 2 promessas importantíssimas. O mais importante de curar o nosso físico é nós termos o nosso espírito sarado. É Deus tratar no nosso espírito. Não adianta um paralítico levantar da cadeira de roda e continuar desobedecendo a Deus. Não adianta um cego voltar a enxergar e continuar desobedecendo a Deus. Não adianta uma pessoa com depressão ou com câncer ser curado e continuar desobedecendo a Deus. Então, o mais importante é nós termos a certeza que somos perdoados, que somos livres, que hoje somos uma nova criatura. E ele vai dizer assim, é ele quem perdoa todas as suas iniquidades e quem sara todas as suas enfermidades. É uma promessa de Deus. A gente respeita quem não acredita em cura divina, a gente respeita, mas é preciso voltar para a Bíblia, né? Voltar para a Bíblia. Então a cura divina, ela é um benefício do Evangelho. Observe que o texto ele começa no verso 2, né, do Salmo 103, ele começa dizendo assim, bendizei ao Senhor, ó minha alma, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Quais são os benefícios do Evangelho? Um dos benefícios do Evangelho é a cura, é a libertação, é a provisão. Então são alguns benefícios que o Evangelho nos traz. Há pessoas que estão fazendo tratamento caríssimo e não conseguem se livrar da doença. Mas através da igreja, de recebendo oração, recebendo palestra, muitas mensagens, ela acaba vencendo, ela acaba superando, ela acaba alcançando, né, a cura. São benefícios. E ele está dizendo no verso 3 do Salmo 103 que Deus sara todas as nossas enfermidades ou todas as suas feridas. Eu gosto dessa expressão, né? Feridas. Quantas feridas não há? Né? Há muitas pessoas doentes, fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Há muitas feridas que precisam ser saradas. E aquela ferida na alma, aquela ferida espiritual, ela é sarada através do perdão. Através do perdão. Você quer ver uma coisa? Cometi muito pecado, né? Vamos supor, cometi muito pecado. Então eu me sinto indigno da graça de Deus. Me sinto indigno da salvação. Eu não posso receber salvação, eu não tenho direito. Deus não pode salvar uma pessoa como eu. Quantas pessoas a gente já ouviu isso? Direto. A gente que prega o Evangelho, direto a gente escuta as pessoas dizer, olha, pastor, Deus não pode querer uma pessoa que nem eu. Eu sou sujo, eu sou imundo, eu sou isso, eu sou aquilo. Mas quando a pessoa entende o poder da graça, então ele se aproxima de Deus. E ele se arrepende. Ele pede perdão a Deus. Presta atenção.
eu e você precisamos pedir perdão a Deus. Porque a pessoa ofendida é Deus. 1 João capítulo 1, verso 9, está escrito: se formos a Ele e confessarmos a Ele os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados. Então eu preciso ir e confessar. Se eu não confessar meu pecado, não há como ele perdoar um pecado que não foi confessado. Uma vez um pecado confessado e ele perdoado, não existe mais, ele passa a não existir mais. A Bíblia diz que Deus perdoa os nossos pecados, lança no mais profundo dos mares e deles não se lembra mais. Que coisa linda, que coisa tremenda. Quando alguém me ofende, aí eu me reconcilio com a pessoa, eu falo, esquece isso, esquece. Larga para lá, esquece. Passa um tempinho, se essa pessoa pisar no meu calo, na hora eu lembro do que ela me fez. Eu jogo no rosto dela. Mas você também, você lembra que ela veio? Mas peraí, você não me perdoou? Você não me desculpou? Nós, seres humanos, a gente podemos até perdoar, mas esquecer, nós não temos essa capacidade de esquecer. Sempre vamos lembrar. Se uma pessoa te ofendeu, você pode perdoar ela. Quando você passar por ela, pode passar 10, 15 anos, o tempo que for, você vai se lembrar do que ela te fez. Só que quando você perdoa a pessoa, você deixa de ser escravo daquilo e aquilo não te incomoda mais. Você vai lembrar, mas aquilo não te traz raiva, aquilo não te traz tristeza, aquilo não te perturba, aquilo não te incomoda. Porque você é uma pessoa sarada, perdoada. Você conseguiu perdoar. E é interessante, eu sempre vejo pessoas dizendo assim, eu já perdoei. E aí, ela esquece, às vezes, quando toca no assunto, a pessoa começa a falar da pessoa, mas aquilo lá não vale nada. Aquilo lá é tranqueira, aquilo lá não vale nada. Por quê? Porque na verdade ainda tem um sentimento lá, ele não perdoou. Ele não perdoou e não esqueceu. Mas Deus diz na sua palavra, que quando Deus perdoou o meu pecado, e não era pouco os meus pecados, e ainda continuo cometendo pecado. Quando Deus perdoou os meus pecados, a Bíblia diz que Deus pegou os meus pecados e lançou os meus pecados no mais profundo de todos os mares, no mais profundo dos mares, e deles não se lembra mais. Deus perdoou você e Deus não lança no seu rosto o seu pecado. Para Deus não existe pecadinho e pecadão. Para Deus não existe pecado. Pecado é errar o alvo. Pecado é errar o alvo. E quando nos arrependemos, arrepender significa mudar de rota. Mudar de rota. Você está indo para um lado, se arrepende, dá meia volta e volta. É recomeçar, é reconhecer que errou. Um dia nós estávamos indo para Maringá, erremos a estrada, o falecido pastor Zé Roberto andou 12 quilômetros e nós temando, não queria reconhecer que tinha errado, andamos 12 quilômetros para reconhecer que estava errado e tivemos que voltar, pegar o caminho certo para chegar no destino que era Maringá. Assim é a nossa vida. Enquanto não reconhecemos que estamos errados, que estamos no caminho errado, é preciso reconhecer, retomar o caminho certo para chegar no destino final. E o perdão
não há salvação sem arrependimento. Não há salvação sem arrependimento. Não há arrependimento se você não confessar. Deus não pode perdoar um pecado que não é confessado. Nós precisamos confessar a Deus. É Ele quem perdoa as nossas iniquidades e quem sara todas as nossas enfermidades. Aí cai por terra também, estava conversando com o pastor José João esses dias, até ele estava me dando aí as instruções. Nós estávamos conversando a respeito de alguns assuntos. A gente tem a mania de falar assim, será que Deus quer sarar? Ah, vai orar para a pessoa. Se Deus quiser, Ele pode te curar. Irmão, Deus não curou porque você não tem fé. Deus quer curar todas as nossas enfermidades. Na verdade, Isaías vai dizer que Ele já nos curou. Isaías nos diz que Ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Ele levou sobre si. Deus quer te curar? É claro que Ele quer te curar. Deus quer que você sofra? É claro que não. Deus não quer que a gente sofra. Mas o sofrimento, ele faz parte da nossa vida por causa do pecado. Por causa do pecado. Essa é a penalidade. E nós precisamos de nos aproximar do Senhor Jesus. Confessar a Ele os nossos pecados. Para ter o nosso corpo, o nosso físico, o nosso espiritual também sarado. Que Deus te abençoe nesta manhã. Lembre-se, Ele quer primeiro perdoar o seu pecado. Não adianta você ficar fazendo campanha de cura se o seu coração está preto de ódio. Se você não consegue perdoar o seu ex-marido, se você não consegue perdoar o seu filho, se você não consegue perdoar a sua ex-esposa, se você não consegue perdoar o seu pai, não consegue perdoar a sua mãe, se você não consegue pedir perdão para Deus das barbaridades que você cometeu, as torpezas, Paulo diz, quando você lê a Bíblia, a mensagem, no texto de Romanos 1, a partir do verso 4, o apóstolo Paulo diz ali naquela tradução que o homem cometeu loucuras diante de Deus. Torpezas. Degradando a si mesmo. Essas loucuras, Paulo diz que mudando até o uso natural da natureza. Olha só. Então o homem precisa de se arrepender. O homem ele se curva diante da pulga, diante da vaca, diante do cachorro. O homem se curva diante da madeira, diante do barro, diante do gesso. E muitas vezes o homem não consegue se curvar diante de Deus. Então é necessário que o homem se curve. Quando digo homem, estou me referindo ao ser humano. Que o homem se curve diante do Criador. Diante do Deus Todo-Poderoso. Diante do Deus da Bíblia, do nosso Salvador. Ele precisa se curvar e se arrepender para que ele possa ter todos os seus pecados perdoados. É Ele quem perdoa todas as suas iniquidades e sara todas as suas enfermidades. Oramos nesta manhã. Querido Pai, graça nós te damos. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus, por esse momento de oração, por essa devocional, por essa reflexão. Nesta manhã nós te louvamos por esta palavra. Pai, continue abençoando as nossas vidas. Continue abençoando meus irmãos. Dá força a essa pessoa que não consegue liberar perdão. Essa pessoa também que não consegue perdoar, que não consegue pedir perdão. Essa pessoa, Senhor, que carrega traumas, feridas na sua alma, porque ainda, Senhor, não liberou perdão. Há mais de 20 anos, há mais de 2 anos, há mais de 1 ano, há mais de 6 meses, alguém lhe machucou,
alguém lhe feriu, feridas que precisam ser saradas, feridas que precisam, Senhor, ser removidas, feridas que precisam ser tiradas, ferida na alma, dor na alma. Ah, Senhor. E muitas dessas pessoas são doentes fisicamente, porque, Senhor, não consegue liberar perdão. Ajuda-nos, ó Deus. Ajuda-nos, ó Pai, a perdoar. Ajuda-nos, ó Deus, a perdoar e a pedir perdão. Estende, Senhor Deus, as suas mãos em direção, Senhor. Em direção dos meus irmãos. Em direção das minhas irmãs. Traumas causados na infância. Há pessoas que carregam traumas há mais de 30 anos, Senhor. Traumas, Senhor, há mais de 10 anos. Pai querido, ajude essa pessoa. No nome de Jesus. Doenças físicas. Problema de depressão, de opressão. Doenças, meu Deus, no coração, na coluna. Doença no sangue. Doença nos olhos. Em toda parte do corpo físico. Toca, Senhor, nessa pessoa. Toca nessa pessoa em nome do Senhor Jesus. E que ela seja curada. Que ela seja curada nesta manhã. Em nome de Jesus. Toda enfermidade saia. Em nome de Jesus. Amém. Querido irmão, vou ficando por aqui. Ao meio-dia, hoje, a oração do meio-dia, com a nossa irmã diaconisa e líder da intercessão da Igreja Batista Carvalho de Justiça, em Araçariguama. Nossa irmã Adriana Vaz estará pregando a palavra de Deus, trazendo a reflexão. Um grande abraço a você, um ótimo dia, meus irmãos, que Deus abençoe a todos. Fique com Deus. Estamos encerrados. Tá se preocupando à toa. Olha só. O diagnóstico do homem não significa nada. Tenha calma. Sou eu quem dou a vida, sou eu quem tiro a vida e determino o tempo pra curar as feridas. Sou eu quem faço. Quem é o homem pra pôr um ponto final onde eu não coloquei? Não entre em desespero, enxugue as suas lágrimas, é tudo passageiro. Você precisa confiar e descansar. Quem te prometeu garante. Descansa. Este mal não é pra morte. Descansa. Sou eu quem estou tocando agora. Já tenho a tua vitória. Só precisas descansar. Sou eu quem tiro a vida e determino o tempo pra curar as feridas. Sou eu quem faço. Quem é o homem pra pôr um ponto final onde eu não coloquei? Não entre em desespero, enxugue as suas lágrimas, é tudo passageiro. Você precisa confiar e descansar. Amém? Confia em Deus. Confia.